Pronto. Vocês veem aí, né? Não me engano, vocês estão vendo aí a inflação e taxa over. É isso que vocês estão vendo, né? É. Beleza. Ovo é fim, né? Eu só lembro de Game Over. Isso aí tá dizendo que o seu dinheiro já era, não? Over. O seu Ah, dinheiro. Pois é. O over aqui é uma taxa que a gente vai falar sobre ela aqui. Esse capítulo é pequeno, né? Esse primeiro aqui que é inflação e taxa over. É pouca coisa. Vou fazer bem devagarzinho para não terminar ele logo. Dá pelo menos 2 aulas. Hoje e a de quarta, talvez já encerre ele, talvez. Talvez passe mais um, porque assim, tem muito conceito, muita definição. Aí, uma leitura, assim, né? Mas vamos entender isso aqui devagarzinho. Vou fazer o, as definições e vou comentando, tá? Bem, o que é inflação e taxa over? Ultimamente vocês têm escutado bastante, né? Eu imagino quem tem lido os noticiários, tanto na internet quanto na, na televisão, nos jornais impressos ou qualquer tipo de mídia, rádio, vocês têm visto falar bastante de inflação, né? Porque é um tema que tem sido bastante discutido pela alta de preços, né? Pela alta de preços de certas coisas que estão tendo aumentos, vamos dizer assim, em um certo período. Então, assim, é um tema que todo mundo aqui tem uma noção mais ou menos do que é, né? Do que trata. A gente até comentou nas aulas anteriores, né? Mas vamos falar disso assim, lá do começo, né? Com as definições formais, matemáticas, né? Assim, com definições da economia, né? E aprender aqui alguns termos que têm a ver com isso, tá bom? Aí, algumas dessas coisas aqui, a gente vai ver o conceito, ver algum exemplo, alguma coisa assim, e discutindo aqui situações que são do nosso cotidiano, né? Veja só, o primeiro, vamos entender o que é uma correção monetária, certo? O que seria uma correção monetária? Nós vamos fazendo o avanço e definindo algumas palavras aqui, explicando bem para entender o que é isso. Cada coisa que se tem a ver com isso, certo? A correção monetária, ela é o reajuste, certo? Presta atenção. Eu acho que todo mundo talvez já saiba disso. É o reajuste de valores, reajuste de valores monetários a partir de algum índice, certo? Que expresse a variação de preços de dada época e local. Então, assim, o que você entende por isso, né? Correção monetária é um reajuste de valores monetários, ou seja, de uma moeda, a partir de algum índice que expresse a variação de preços de dada época e local. Então, como a definição diz, né? Então, você vai estar falando de uma certa moeda, certo? E você vai precisar de um índice. Esse índice, ele vai expressar a variação de preços, ou seja, uma mudança de preços em uma época, ou seja, em um certo período e local. Então, assim, só para adiantar já uma coisa que nós vamos ver aqui, vão existir diversos índices, ou seja, porque o índice ele vai estar relacionado à moeda, vai estar relacionado ao período e ao local também, certo? Por exemplo, você pode encontrar índices que meçam uma inflação num país e o índice que mede a inflação em outro ser de outra forma, vamos dizer assim, né? Só que tem alguns conceitos que são em comum, são no geral, certo? O que pode mudar é algumas partes específicas que a gente vai ver aqui alguns, certo? E em geral, ou seja, praticamente a gente vai estar falando sempre quase sempre, não, sempre no modelo financeiro brasileiro, ou seja, o sistema financeiro brasileiro, que é o que a gente utiliza, né? Claro que você pode utilizar outros também, mas no Brasil, como falando assim, como moeda do país, a gente tem um sistema de moeda local, vamos dizer assim.
local no caso nacional, né? Bem, então essa referida correção, ela pretende o quê? O que é que você tem que fazer com essa correção? Qual é a finalidade dessa correção? É só um minutinho, eu vou precisar aqui atender um telefone. Isso de vez em quando acontece. Enfim, deixa eu voltar aqui. Eu estava falando que qual é a finalidade, né, da correção. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Professor, eu posso. Vamos ver se encaixa esse exemplo, né? Supor um servidor público, né? É. Aí a inflação sobe, né? Os preços tudo sobe. Aí no fim do ano tem que ter, por exemplo, o próximo ano, o servidor público ele tem que ter esse reajuste no salário dele para que não ficar baixo, né? É mais ou menos isso. Parece que É, se encaixa, né? isso tem a ver. Isso tem a ver, justamente. A correção É justamente monetária. sobre. É justamente quando você está vendo ali uma certa categoria que está reivindicando aumento, alguma coisa assim, às vezes eles dizem que nós tivemos perdas salariais. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que não houve reajuste pela inflação, obviamente, porque a inflação é que corrói, vamos dizer assim, o gasto, o lucro, entendeu? Então, por exemplo, se você está vendo ultimamente, estão decidindo sobre o aumento do salário, né? Do salário mínimo. Esse aumento, ele vai ser um aumento real ou vai ser um aumento apenas pela inflação? Ele apenas vai corrigir pela inflação, certo? Porque quando não é um aumento acima da inflação, ele apenas corrigiu pela inflação, certo? Então, isso é uma correção monetária, certo? É uma correção monetária, tá entendendo? A correção monetária, ela tem justamente isso. Você está vendo aí a frase, você está vendo a linha aí, ó, qual é a função? Ela Sim, é sim. não anular completamente, se ela não anular completamente, ao menos minimizar a perda do poder aquisitivo de moeda nacional causada pela inflação local. Assim definido o aumento continuado dos preços da cesta de bens e serviços consumidos pela população de determinada região em espaço temporal. Ou seja, o que está dizendo isso daí? Que a correção monetária ela tem por função tentar eliminar a perda salarial, ou a perda de ganho, vamos dizer assim, da moeda de um certo país, vamos dizer assim, vamos dizer país, né, porque local, né, e ele vai fazer isso baseado no qual índice da inflação, certo? Porque a correção monetária para o caso de ganho, como você expressou aí, um funcionário público que num certo ano vai ter um salário reajustado, em geral, esse reajuste solicitado é que seja acima da inflação. Quando, por exemplo, suponha que a inflação no final do ano chegue a 9%, certo? 9%. Aí chega ao final do ano, o patrão lá diz que vai reajustar o salário em 15%. Ele vai dar um aumento de 15%. Então, nesse caso, ele vai ter um ganho real. Ele tem o reajuste dos 9%, que foi a inflação do ano. Então, ele está recebendo um aumento real de 6%, ou seja, 15 menos 9, 6. Então, está ganhando 6% acima da inflação. Se o patrão chegar para ele e disser que vai apenas reajustar pela inflação e vai dar os 9%, ele nem ganhou nada, mas também não perdeu. Ou seja, ele vai continuar ganhando a mesma coisa, ele pode até achar que ganhou, né? Porque realmente teve no valor total teve um aumento de 9%, e vamos fazer um exemplo, R$ 1.000, né? Suponha que fosse R$ 1.000. Se a inflação foi 9% e o patrão dele deu 9% de aumento, ele vai ganhar para 1.090, não é isso? Vai passar para 1.090. Então, ele apenas ajustou o preço, o salário, de acordo com a inflação nacional, né? Porque
no final das contas, ele não está ganhando acima da inflação. Então, o ganho real, que a gente vai ver aqui, inclusive eu vou definir na aula de hoje, é justamente o ganho em cima da inflação, certo? Agora, suponha que o patrão dele diga, não, eu só vou dar um aumento de 5%. Aí ele pensa, eu vou aceitar, beleza e tal. Ele vai ter um aumentozinho de 5%, lá vai corresponder a R$ 50, mas ele ainda está perdendo para a inflação, que foi de 9%, certo? E no final, ainda tem aquela situação de ele não ter aumento nenhum, nem pela inflação. Ou seja, ele pegou, não, você só não vou conseguir dar aumento nenhum. Então, você vai continuar com os R$ 1.000. Então, a inflação foi de 9%, então a perda salarial, vamos dizer assim, dele foi de 9% ali ao ano. Tá entendido? Sim, tá claro. Ficou claro, né? Então é isso. Então, é isso aí que acontece. Bem, então, aqui nessa mesmo parágrafo já está embutido a definição de inflação. Que seria a inflação? A inflação é o aumento continuado dos preços da cesta de bens e serviços consumidos pela população de determinada região em espaço temporal. Deixa eu só fazer uma observação. Quando a gente diz uma cesta de bens, porque a inflação ela pode ser medida em diferentes produtos. Você já deve ter visto aí a inflação sobre a cesta básica, por exemplo, que é a cesta básica que é baseada nos itens básicos que uma família precisa, né, ali no mês. Aí tem ali os alimentos, né, que compõem aquela cesta básica. Aí também tem uma inflação que pode ser relacionada a bens como automóvel, por exemplo, né? Inflação em cima dos valores dos carros novos, ou inflação em cima dos carros seminovos. Então, a inflação sobre uh, produtos importados, se bem que produtos importados o que vai gerar mais é outro assunto, é o câmbio. O câmbio é uma coisa que também tem a ver, que a gente vai discutir sobre essa parte aí também, que vai influenciar, mas que também pode influenciar na inflação, né? Se uma coisa importada faz parte de uma cesta de bens e essa cesta de bens muda de preço com o tempo, então quer dizer que o câmbio influencia também na inflação, pode influenciar. No caso atual, por exemplo, está influenciando, né? Porque a gente vê aí a gasolina a um preço alto, né? E um dos fatores, não é um só, também é o câmbio, né? Quando a gente fala do câmbio, está se referindo a produtos importados, né? Ou então que são comprados baseado no valor da moeda internacional. Na maioria das vezes o dólar. Certo? Bem, vamos continuar, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta quando eu estiver falando, pode interromper, tá bom? Porque às vezes os comentários de vocês faz com que eu me lembre de falar coisas que se vocês não perguntar ou não fala, eu posso esquecer de falar. Porque na aula eu digito aqui, faço um compilado do que eu vou escrever, mas não dá para colocar tudo que está no livro. Eu saio selecionando o que é mais importante. Mas às vezes tem algo importante que eu não escrevi. E de repente uma explicação assim para alguém faz com que eu me lembre, tá? Aqui eu fiz uma observação. Eu estou lendo essa parte porque nesse capítulo tem muita definição, tem muita coisa lida. Por isso que eu estou fazendo a leitura comentada, tá bom? Aí eu estou fazendo devagarzinho para que a gente fique entendendo. Ó, lá você entendeu o que é a correção monetária, entendeu o que é a inflação. E entendeu que para a correção monetária você precisa de um índice, certo? Um dos índices que faz o reajuste vai ser os que vão medir a inflação. Então a gente vai usar um índice daqui a pouco para fazer conta na prática, né, de como é que uma coisa aumentou, qual foi a porcentagem, como aquele item está inflacionado, vamos dizer assim. Então, observação aqui, ó, entre inúmeros fatores inflacionários, ou seja, estão a escassez de produtos, o déficit público, a emissão de moeda sem lastro, ou seja, o governo gasta sem a contrapartida do aumento de suas receitas, o balanço de pagamento nacional e o câmbio, que foi o que eu acabei de comentar, ó, preste atenção. Eu falei nesse instante, já está aí na observação.
A inflação, ela pode ter inúmeros fatores, como eu estou colocando aí, o que faz uma coisa aumentar. Aí, uma das coisas, escassez de produto. Vamos dar um exemplo. Suponha que tem um produto aí que está bastante em falta no mercado. Ultimamente tem se falado muito do aumento da carne, né? Vocês sabem disso, né? É carne, gás, é tudo. Pois é. A carne, por exemplo, um dos fatores, pelo menos parece que um dos fatores que a carne tem aumentado é o fato de que a importação da carne no Brasil estava mais em alta, vamos dizer assim. Está se importando muita carne e isso desabasteceu o mercado nacional. Ou seja, a carne que é deixada para o mercado brasileiro, vamos dizer assim, para vender no mercado brasileiro. Quem produz a carne percebeu que a importação estava sendo mais vantajoso, porque estava sendo negociado em dólar, o dólar estava alto, então vendendo para fora, o criador de gado, vamos dizer assim, que abastece o mercado internacional, lucrava mais. Com o produto nacional ficando mais escasso, ou seja, com menos carne, o que é que aconteceu? Vocês já sabem, né? O preço disparou. Concorda? Verdade. Na Aí com isso, verdade, posso fazer um comentário? certeza. Na verdade, se você observar, a maioria dos produtos tão caros, justamente, não é porque o Brasil falta recurso de nada. Porque tem petróleo, tem as criações de gado, que daria para sustentar o país. Mas os produtores, os comerciantes, vê a moeda sendo valorizada, eles vão, ou seja, em vez de ele abastecer o país deles, ele vai para o campo mais fácil. Por exemplo, se tem exportação fora, aí gera, né? Exatamente, ó, porque a desvalorização da moeda, por exemplo, você é um produtor, mano, você é um produtor. Você tem ali a chance de vender a sua carne, né, a um certo valor. Eu vou vender para a China, vou exportar aí para não sei que país aí, eles vão comprar a não sei quantos $1.000 lá, o tanto que você vai vender. Se com o valor do dólar atual sendo na casa de 5 e tanto, bem mais acima do real, é mais interessante para você o quê? Vender com um lucro maior. Se você fosse vender no mercado nacional, você ia vender a bem mais baixo, consequentemente, você ia lucrar menos. Então, o que é que ele vai escolher? Evidentemente, ele vai escolher lucrar mais, vendendo a um preço mais alto para fora, certo? Aí, com isso, o que acontece é que o produto nacional fica pouco, certo? O que ele é reservado para vender no produto nacional fica pouco. E todo produto que tem pouco fica mais valorizado, fica mais caro. Tá claro? Eu também faria o mesmo. É, as pessoas que estão na frente de um negócio, provavelmente tem que pensar como um negociante, né? Não é, é assim que a coisa funciona, né? É assim que as coisas funcionam. Enfim, é isso. Aí outras coisas que influenciam também, aí tá aí o déficit público, né? Quando o país está muito endividado, a emissão de moeda sem lastro, ou seja, o que significa isso? Quando o governo gasta sem a contrapartida do aumento de receita, assim, o governo começa a gastar demais e não tem dinheiro entrando. O país está arrecadando pouco e as despesas estão muito altas. Uma das coisas que às vezes faz com que o governo tente uma saída é emitir moeda, ou seja, fabricar mais moedas. Mas isso daí pode gerar um aumento na inflação. Eu ainda vou falar um pouco sobre isso ainda em uma das aulas, tá? Certo? O balanço de pagamentos nacional, que tem a ver também com o déficit também, o câmbio, que é isso que eu falei agora, porque a mudança, o câmbio, quando a moeda está desvalorizada, tudo que é produto que está no Brasil, fica mais caro, né? Eu estou lendo os comentários, por isso que eu estou rindo aqui. O que eu ia dizer é assim, o câmbio vai fazer, porque assim, praticamente o país precisa de produto importado, muita coisa importada, né? E no que essas coisas são importadas com uma moeda maior, então naturalmente os preços vão
vão subir, né? Se o dólar dá uma subida muito brusca, tem preços que vão disparar de valor aí, que você encontra às vezes num ano a um certo valor, no ano seguinte, quando você vai ver, tá outro, bem maior, certo? José, só um paralelo. Eu tava vendo na Venezuela que, tipo, o real vale muito, assim, tem no papel, mas aí eu fui pesquisar o preço das coisas, é a mesma coisa lá, não tem? O frango, não sei quantos mil bolivianos, não sei o que, não tem? Eu Sim, sou sim, sim. a mesma coisa daqui, eu pensei que um brasileiro lá ia ostentar, ia ser Silvio Santos lá, mas não, A moeda da Venezuela eu não estou muito por dentro, não. Por enquanto, não sei dizer assim o pois tão lá quanto ela tá, tá. tá. Qual é Se a colocasse comparação dela? real para dinheiro, dinheiro lá da Venezuela, cada real vale muitos notas lá, não tem? Mas Eu os sei. produtos lá são um absurdo, não adianta nada. É, assim, o fato de ter inflacionado lá faz com que quem está comprando a moeda de lá acabe não tendo nenhuma vantagem, né? Não. Depois a gente pode discutir mais sobre essas questões de moedas aí. Nesse capítulo ainda tem uma seção que vai falar sobre um pouco isso, né? Que é desvalorização da moeda, certo? Enfim, a inflação, quando ela está exagerada, fora de controle, ela, quando o alto de um preço leva, assim, a inflação, quando exagerada e fora de controle, né, quando alta de um preço leva a aumento de outro, a gente vai chamar isso aqui de uma hiperinflação. Vai usar a nomenclatura hiperinflação. Depois eu vou indicar um livro para vocês, mas é um livro de leitura, não é um livro de. Não sei se algum de vocês já leu esse livro. É um livro que eu gosto bastante, eu já li, já indiquei até alguns colegas meus já leram, que é um livro chamado Crash. Vou escrever aqui do lado. Crash. Se não me engano, é a história da economia. Não me lembro direito se é isso. É a história da economia, é da moeda ou do dinheiro, sei lá, ao longo do tempo. Eu acho que é isso. Deixa eu só pesquisar aqui no Google rapidinho. É um livro que ele trata justamente sobre moeda, né? Ele vai falar de vários assuntos, para quem gosta disso. Ele ele fala desde o surgimento do dinheiro, né, a várias outras coisas, como, por exemplo, ele fala sobre a crise, né, no mercado financeiro, o surgimento da Bolsa de Valores, fala sobre as crises a crise de 29, de 2008, a bolha imobiliária, coisas do tipo. É Crash, uma breve história da economia, né, da Grécia Antiga ao século XXI. Esse livro ele é bem interessante, porque ele fala de muitas coisas, assim, dando alguns conceitos também, né? Explicando de uma forma bem interessante. Que ele foi escrito pelo editor da revista Super Interessante, né? O editor o Alexandre Versinazzi, né? Que escreveu esse livro e ele conta de uma forma assim que chama bem a sua atenção para fatos interessantes assim ao longo de histórias ao longo do dinheiro, ao longo do tempo, né, do dinheiro ao longo do tempo. Aí ele conta casos específicos, né, de como surgia ele fala do caso dessas hiperinflações, como acho que ele cita lá o caso da Venezuela, se não me engano, e de outras aí, como no Brasil já teve também uma inflação muito alta na década de 80. Aí tem bastante histórias lá a respeito disso. Bem, mas voltando aqui ao que eu estava dizendo, então, o que é que acontece? Para evitar a hiperinflação, ou seja, o que é hiperinflação? É quando a inflação fica fora de controle, ou seja, ela fica exagerada, muito alta, e faz com que os preços, um preço de uma coisa leve automaticamente a elevar o preço de outra, ou seja, um alto de um preço, você aumenta o preço de uma coisa, consequentemente vai aumentar de outra, e assim fica uma coisa desenfreada, sem controle. Então, para evitar essa hiperinflação e a perda de valor da moeda, porque quando a inflação fica muito alta, a moeda perde valor e o controle da elevação de preços
e a prática de correção monetária são de real importância socioeconômica, ou seja, para tentar fazer esse controle é onde entra a correção monetária, né? Para tentar fazer o controle da situação para que essa moeda não fique desvalorizada e ao mesmo tempo haja esse descontrole total de preço, certo? Então, assim, do conceito de correção monetária decorrem as definições de taxas de juros aparente e real, certo? Ó, taxas de juros aparente e real. Uma explícita o ganho total. Eu escrevi aqui com um sinal, é explícita. Uma ela está explicitando o ganho total, ou seja, é aquilo que eu estava falando do primeiro exemplo lá do salário, né? Que o cara pediu o aumento de que eu dei o exemplo do salário, né? Do aumento de 15%, de 9%. Então, por exemplo, quando você dá um aumento de 7%, você tem aí um ganho total, certo? Mas o ganho real é aquele que você tem que se comparar com a inflação. Se a inflação foi de 9% e você deu um aumento de 7%, ele teve um ganho, vamos dizer assim, aparente, que a gente chama, né? O ganho aparente, ou juros aparente, mas não foi um ganho real, porque não bateu a inflação, foi abaixo, certo? Então, essa taxa de juros aparente e real quer dizer isso, ou seja, aparente já tá, o nome está dizendo, aparentemente foi um aumento, mas não é um aumento real porque foi abaixo da inflação, vamos dizer assim. Então, a outra que é o ganho estritamente financeiro, ou seja, o real é o que você ganha acima da inflação, é o ganho real. Porque nesse contexto aí, você teve realmente um aumento, porque se você fizer a correção monetária, né, desse valor, se não tiver ganho, você tem prejuízo. Se a coisa for para abaixo da inflação, você perdeu o dinheiro, vamos dizer. Ou seja, nesse sentido aí, ele vai considerar ou não a rentabilidade, ou seja, se você considerar o ganho aparente ou total, isso vai ter a ver com a sua rentabilidade, certo? Então, conhecer essa correção monetária vai permitir você entender, né, fazer essa diferença entre o ganho aparente e o ganho real, tá certo? Se a gente levar em consideração aqui, deixa eu só destacar essa última frase aqui, ó. Do fato de a taxa real ser diferente, se a diferença entre a taxa aparente e a inflação, porque assim, se a inflação foi 9, você ganhou a 7, então é a taxa aparente. Então, se você vai fazer aí a diferença entre eles. Aí isso aí vai ser é a taxa real, vamos dizer assim. Porque o que aconteceu, se você teve 7 de ganho e 9 de inflação, esses 2% aí foi a diferença que você tem aí em relação à sua perda, vamos dizer assim, já que você não teve nenhum aumento. Se por acaso fosse acima da inflação, você faria essa diferença e que se constituiria num ganho, certo? Então, isso aí você vai falar de taxa real de juros, que vai ser uma construção estatística de valor, certo? Para você fazer uma comparação entre o que é aparente e o que é real, certo? Aí, para isso, a gente precisa definir, então, o que são índices de preço e começar a falar um pouco deles. O que é um índice de preço? Em termos financeiros, né, interessam os índices que indiquem a variação relativa dos preços dos bens. Porque assim, como você vai falar de um item, de um bem, uma cesta de bens, você precisa fazer essa comparação. Essas comparações são feitas através de índices, tá certo? O primeiro índice aqui é o índice que a gente tem para um único bem, vamos dizer assim, que é o índice de preço, que a gente denota assim. P, esse zero aqui, um Tzinho, então esse P com Tzinho embaixo, esse P com zero embaixo, certo? O que significa isso? Esse P grande com o zero e o T vai ser o resultado, o índice, certo? Você vai encontrar ele. Ele vai ser o relativo, ou seja, a divisão entre o preço PT, ou seja, é o relativo de preço entre zero e T, onde esse P0, que é o de baixo, é o preço na data base, que é na data que você
vamos dizer assim, começou a contagem. E o P índice T é o preço observado na data dada, ou seja, considerada. Obviamente, você não precisa estar fazendo isso com a data hoje. Você pode medir a inflação de meses que já passaram. Vou medir a inflação dos meses de fevereiro a julho. Aí você coloca o P0 como sendo o mês inicial, que é o mês de fevereiro, e o final, que é o de julho, certo? Aí com isso aí você faz o cálculo. Então isso aí é um índice bem fácil de você fazer. Mas você usa ele para um item, certo? E nós vamos ver que alguns índices para uma cesta de valores, eles vão ter umas expressões um pouco diferentes, porque vai estar contando mais de um item na cesta, vamos dizer assim. Então, ó, exemplo. A carne que Lúcia comprava em 1995 por R$ 6,45, ou seja, R$ 6,45, passou a custar R$ 9,27 em 2000. Qual o índice de preço desse bem? Você quer saber qual foi o índice, o quanto é que ele aumentou, certo? Qual foi a inflação em cima dessa carne aí ao longo desses 5 anos, né? É o que ele faz, ele coloca aqui o P de 95 a 2000 e fez aqui 100 vezes 9,27, que é o final, sobre 6,25, certo? Essa conta pode ser feita de outro jeito, nós vamos ver aqui embaixo daqui a pouco. Esse 100 aqui é apenas para ele depois colocar o resultado em porcentagem, que é o que ele quer, certo? Eu vou observar aqui que o índice tem que ser sempre dado na forma percentual. Então, esse 100 é só por causa disso. Então, quando você fizer o 9,27 dividido por 6,45, você vai conseguir esse valor aqui de 1,4372, não é isso? Quando você divide esse por esse. Aí com o 100 multiplicando vai para 143,72. O que vai acontecer? Você vai contar acima de 100. É como se a gente tivesse aqui, porque eu multipliquei isso por 100, né? Então, se eu não multiplicasse, era 1,4372, se subtrairia por 1. Subtrairia por 1. Porque você vai contar o que aumenta acima da unidade. Se uma coisa tem um valor X e ela aumentou o dobro, então ela aumentou 100%. Se ela aumentou 50%, então é a mesma coisa de pegar um valor que está acima de 100 e ver até se ele vai a 50, certo? Então, se uma coisa está em 100, então passou para 143,72, que é o caso aí, então ela teve um aumento de 43,72%, é o que está acima do 100, certo? Então quer dizer que em 5 anos, essa carne aí teve um aumento de 43,72%, certo? Então, perceba que para usar o índice, você precisa pegar o valor no final de um período, no início do outro, né? Dividir o final pelo inicial, e você vai ter aí o valor em porcentagem. Você vai saber o quanto que aquele produto inflacionou, certo? Se você quiser fazer algum item aí como exercício, joga aí na internet, o preço de tal coisa no início de 2000. Aí joga o preço dele hoje, faz uma comparação. O gás aí aumentou Depois 200, faça aí. 300%. Pega aí a conta, faça aí pra gente saber se você tá mentindo. Opa, não, vou ver aqui, viu? Vou botar em que ano? 2005 o gás, quanto é? Não, 2005 você tá pegando longe demais. Então, Pegue vou ver, assim, 2000... Do ano passado pegue pra mais cá já foi uma recente. peca, né? Vamos Vou medir ver. assim recente, vamos medir recente. Só, você lembra quanto é que tava valendo mais ou menos no início do ano passado? Rapaz, que eu me lembro, a última vez era 70 e pouco, 75. Pergunta a sua mãe ou ao seu pai que eles vão saber. Eu Você moro mora só com bem eles? dizer só. Ah, Eu você é mesmo bem moro independente. só, bem dizer. Ah, entendi. Então, Se 75, vou dividir. Acho 75 que era era por aí, 75 70, mesmo. Aí pega o valor era de hoje. 75 dividido por 108. Não, é o Não tô nem contrário. botando É, do frete. é o de hoje pelo de antes. É o dia atual Ah, pelo anterior. 108 dividido por 75. Deu Certo. 1,44. Aumentou 44%. Pronto. Exatamente aí. Pô, com 44%. O Uhum. aumento, olha, só o Simão aí, velho. O aumento de salário mínimo de É, quanto? De 40 houve, quanto? houve. Eu estava vendo uma notícia que, por Diga aí. exemplo, um pão francês era 5 centavos em 2000. E não sei se foi um pão. Eu só sei que Era quando isso mesmo. fez as contas, é, mudou pouca coisa, assim, em razão.
Porque o salário mínimo em 2000 parece que era R$ 100. Sim, E agora 1.100. o que a gente tem que levar em consideração, porque senão a gente está fazendo a conta muito aleatoriamente, assim, nesse caso aí, do ano passado para cá, é um período mais curto. Então, você tem que depois, esse índice aí, como é o item de um bem, é mostrando de um bem em um pouco tempo, certo? Assim, em pouco tempo. Então, se você colocar num intervalo curto, assim, de meses, aí ele vai dar um aumento mais significativo se você não considerar a inflação de um ano. Porque tem que levar em consideração outros fatores para você dizer, porque o pão custava 5 centavos, você colocou aí no ano 2000, se não me engano, você falou, né? Claro que 5 centavos de dar para cá, você tem que fazer a correção monetária para saber o quanto equivaleria hoje, certo? É aqueles 5 centavos que você usava lá em 2000, era hoje o equivalente a quanto? Quanto seria que a gente estava, o que seria equivalente? Não vamos falar disso ainda, que é equivalência de valores. Porque assim, você pode dizer, eita, eu comprava um pão a 5 centavos em 2000. Aí você diz hoje, eita, eu vou na padaria, eu preciso pagar 50 centavos um pão, ou 70 centavos, sei lá, nem quanto é um pão. Aí, aí você tem que fazer essa comparação, porque se você fizer só essa conta que eu mostrei agora, vai dizer que teve uma inflação de quantos por cento? De 5 centavos passou para 50 centavos, por exemplo. Aí você vai dizer que aumentou 1000%, né? Mil? 10, 100, 200, 300, 700%. Faz devia ter um negócio de inflação a ver com nossa bolsa também, viu? Devia subir aí. 400 conto aí. Nunca soube. E é mesmo, viu? Nossa. As bolsas não tem correção de Devia ter as bolsas de inflação. iniciação, as bolsas que são pagas de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de PIBID, de não sei o que, todas aí estão congeladas há um tempão. Só perdendo, né? Antigamente era tipo, eu não sei se eu tô errado, era meio salário, não era assim para estudar, a bolsa de estudante, assim? Mais ou menos, né? É assim, comparado ao salário que era, né? Porque realmente, por exemplo, quando eu Sim. fui aluno de iniciação científica, eu tive bolsa, né? Quando eu fui aluno da graduação, tive bolsa durante um ano aí. Eu não tô recordando quanto era, acho que era R$ 241. O salário era bem menor, né? O salário era bem menor. Então, assim, comparado com o salário, talvez, eu não sei se chegava a 50% ou menos. Não lembro mais. Eu tenho que voltar aqui a olhar meus históricos antigos, se aqui ainda tem. Enfim, vamos continuando, né? Então, esse exemplo aí, ele mostra que teve um aumento de 43,2%. E as observações que eu faço aqui, em geral, o índice do preço você vai dar sempre em porcentagem, com dois dígitos, e sem o sinal com dois dígitos, e sem sinal indicativo dessa condição. Você não vai usar as mais ou menos para dizer, apenas você faz a conta e vê que foi o aumento. Em razão da própria definição, o quociente de uma variável em duas datas distintas. E o índice também é dito relativo, né? Porque você está fazendo aí a comparação entre duas datas, inicial e final, certo? O que lida com grandezas simples é chamado elementar. O que trata de grandezas complexas é resumo de muitos valores, é o agregado. Nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Como o IGPM, por exemplo. A gente vai ter um elementar e os índices agregados. Então, só lembrando, o que lida com grandezas simples é chamado de um índice elementar, como esse que a gente fez aí. O que trata de grandezas complexas, resumo de muitos valores, então são chamados os agregados. O agregado ele vai encontrar, ele vai ser um índice onde você vai usar várias coisas com valores distintos, tá certo? Aí no Brasil, a gente tem muitos índices. Ó. No Brasil são utilizados inúmeros índices de preço, sendo originados de amostragem, certo? A amostragem, você já viu lá em estatística, é um tipo de coisa que você não faz em todos os lugares, em todos os produtos, mas você tira ali uma amostra para fazer a sua pesquisa, né? Jana Hernandes, quer falar?
Professor, é porque assim, algumas pesquisas, o pessoal percebe nos jornais, né? Ele faz um comparativo anual, né? Sim. Por exemplo, 2018 para 2019 houve um aumento de quantos por cento? Aí de 2018 para 2019, quantos por cento? Aí tá ligado, né, com essa questão aí, né? Ele pega todos Sim. os períodos, né? Para fazer. O índice tem que ter sempre períodos, né, para fazer a conta. Agora, esse aí que a gente fez da carne, ele tá mais próximo do real, foi da carne ou foi do botijão, do gás, né, que o Reginaldo fez. Tá mais, assim, ele tá mais real com o aumento verdadeiro, porque ele pegou um período de um período de tempo curto. Por exemplo, não houve, eu acho que só teve aumento do salário se teve, né? Não sei nem se teve na pandemia. Se houve, foi pela inflação somente. Então, assim, se a gente for levar em consideração a inflação, o valor que ele colocou aí está mais próximo da realidade, vamos dizer. Agora, quando você pega períodos muito longos, aí você precisa botar algumas variáveis aí em consideração, certo? Então, no Brasil, nós temos muitos índices de preços sendo originados de amostragem e critérios desiguais e elaborados por diferentes instituições de pesquisas. Ou seja, uma instituição ela pode muito bem criar um índice para medir um certo inflação de um produto, né, para fazer uma correção monetária, e outra instituição utilizar de uma técnica um pouco diferente, ou seja, fazer aquela mesma conta, mas com uma captação de informações um pouco diferente. Aí pode levar a algumas pequenas distorções, né? Então, Seria assim, a técnica de amostragem, né? também, na maioria das vezes se usa essa técnica de amostragem, mas existem outros fatores que podem influenciar também nisso. Ó, é importante que antes de selecionar um índice para atualização de uma série de valores monetários, procedesse uma análise de sua representatividade em relação aos propósitos em consideração. Ou seja, ele dando uma dica de, antes de você escolher um índice para analisar os valores de uma moeda em um certo período, é que você faça uma análise da representatividade em relação ao propósito em consideração. Ou seja, ele quer saber o que aquele índice de fato é mais importante para ele, certo? Porque às vezes algum índice a índice de preços de tal produto. Aí você vê aquilo ali e diz como é que o resultado. Aí o mesmo índice referente ao mesmo produto, mas de repente ele colocou alguma coisa a mais que ele considerou que faz com que o valor final não seja o mesmo. Nós falamos aí do botijão de gás, o aumento de gás, não sei o quê, mas ele fez a conta sem levar em consideração a inflação do ano. Aí não vai dar o mesmo resultado se você tiver usado a inflação, certo? Não vai ter o mesmo efeito, né? Um fez a conta medindo com a inflação, um sem a inflação, os resultados podem ser diferentes. Então tem que ter, além de você encontrar o índice que você procura, você tem que entender mais ou menos o que é que ele está explicando, assim, o que é que de fato ele mede, certo? A seguir, ó, vamos ver essa tabelinha aqui, são dados os valores do IGP, é o Índice Geral de Preços, conceito de disponibilidade interna da Fundação Getúlio Vargas, certo? Essa FG aqui, você já viram muito falar, né? A Fundação Getúlio Vargas. O que que acontece? Esses são referentes aos meses de maio a dezembro de um determinado ano. Pela evolução desses índices de preço, pode ser considerado como os preços gerais da economia variam no período. Para tanto, relaciona-se o índice do fim do período que se deseja estudar com o início. Aqui ele colocou um aleatório, não sei, talvez seja até fictício, apenas não diz qual é o produto, não diz nada, é apenas para a gente ver números, né? Apenas para a gente ver números. Suponho que ele colocou aqui um índice de preços, né? O IGP, Índice Geral de Preço, de um mês de maio até dezembro, de tal forma que a variação foi assim, ó. 649, 703, 800, 903, aí 1009, 1152, 1353, 1576. Ou seja, só houve aumentos, né? Só teve aumentos aí em todo o período, certo? Aí vamos supor que ele está querendo determinar esse índice geral de preços para calcular a inflação no segundo semestre. Então, assim, ó,
no segundo semestre, medida pelo IGP, está refletida na evolução apresentada entre o índice de junho do semestre e o de dezembro. Então, ele vai contar daqui até aqui, né? Ele contou de junho até dezembro e vai calcular a inflação desse produto, né? No caso aí é um índice geral de preços, então não deve ser um produto só, porque o produto só, a gente escolheria um produto, colocaria o preço dele lá, como aquele da carne lá, e faz a divisão, e bem simples. Aqui é a mesma coisa, mas é apenas para dizer que o índice, em geral, ele vai dar uma tabela, onde ele vai dar os valores ao longo do tempo, e você vai fazer a conta do mesmo jeito, certo? Então, nesse caso aqui, você pega o valor lá em dezembro, ó, deu 1.576,56, divide pelo valor de junho, subtrai 1. Esse subtrair 1 aqui é a mesma coisa que a gente fez lá. A gente pegou 100, multiplicou pelo preço, o T aqui, sobre o P0, né? Aí deu um valor acima de 100, a gente tem que o que passa de 100 é o aumento. Nesse caso aqui, se você subtrair 1, ele já vai dar o valor mesmo. Então, a inflação foi de quanto? Ele pegou esse valor, 1.576,56, dividido por 703,38 menos 1. Então dá 2,2414 menos 1. Então dá 100,40, ou 124,14. E você já dá o resultado em porcentagem, apesar de ter subtraído 1. Então você tem 124,14%. Então, o preço nesse período, eles cresceram 2,2414 vezes, ou seja, um aumento de 124,14%. Quando a gente diz que uma coisa aumentou acima de dobro, então é porque o aumento foi acima de 100%. Né? Se você comprava uma coisa de R$ 100 e comprou a pagar por 214, então o aumento foi de quanto? Foi de 120, aliás, você comprava por 200, por 100 e passou a comprar por 224,14, então significa que o aumento foi de 124,14%, certo? Ou seja, é um aumento de 2,2414 vezes, ou seja, duas vezes mais 0,2414, certo? Então a inflação, vamos supor, nessa mesma tabela, entre o mês de outubro e dezembro. Então, entre outubro e dezembro, aí você pega o dezembro, que é 1.576,56, dividido pelo de outubro, que é 1.152,63. Se você fizer essa conta, 1.152,63 sobre 1.009, aliás, 1.576,56 sobre 1.009,63, subtrai 1, deu 53,15%. Então, a inflação verificada no mês de outubro, que é o próximo que ele quer saber, aqui foi em 3 meses, né, de outubro a dezembro, foi de 1.152,63, que foi o do mês de aqui ele quer saber só a inflação de outubro. Então ele vai olhar aqui só em referente a outubro, que é de 1.152,63. Quando ele quer saber a inflação referente a um mês, então ele tem que pegar o valor daquele mês sobre o do mês anterior, porque é o que vai fazer a diferença de 30 dias. Ele pega a de outubro sobre a do mês anterior, que foi setembro, que é 1.009,67. Aí nesse caso aí ele faz a divisão, subtrai o 1 e já chega no 14,16%. Não sei se vocês veem jornais, coisas assim, se vocês assistem ou veem na internet, que às vezes eles dão a informação do preço da inflação ao mês. A inflação no mês de outubro foi de tanto. A inflação no mês de não sei o que foi tanto. Porque, como eu estou dizendo, no índice, quando você calcula a tabela de inflação anual, você pode pegar as inflações mês a mês, certo? Aí você vai ter essa conta de saber mais ou menos como é que foi a inflação ao longo de um certo período, tanto mensal como períodos trimestrais ou bimestrais ou semestrais. A inflação do primeiro bimestre, do primeiro trimestre, do primeiro semestre, sempre saem notícias desse jeito, certo? Então, nesse caso aí, é igual a gente fez lá no índice de preços, né? Então, a taxa de inflação, a partir de índices de preço, ela pode ser medida assim. Você pode pegar. Isso aqui é a mesma coisa do anterior lá. Eu apenas refiz a forma de escrever. Então você vai ter o PN, que é o final, sobre o PN menos T, que é o período que você começou a contar, certo? E subtrai 1, que é para dar o valor já em porcentagem total, certo? Aí você vai ter
o valor inflacionado desse período que você está levando em consideração. Tá certo? Vamos dar um exemplo aqui. Voltei. A internet aí tinha caído. Vocês estão aí ainda? Sim. Certo. Eu percebi que caiu, eu parei logo de falar, porque teve uma vez que eu estava dando aula, acho que no semestre passado, que caiu a internet, e eu falando, e um aluno meu ficou me ligando, né? Ele me ligando, e eu, rapaz, o que são? Tá me ligando aqui na hora da aula, e eu desligando e falando. E ele ligando para me avisar que tinha a internet caído. Mas dessa vez eu coloquei para apresentar aqui com uma tela que fica mostrando vocês aí. Dá para eu ficar percebendo se a internet está caindo ou não, se algum de vocês está saindo, se está voltando. Dá para eu perceber aqui. Enfim, voltando lá ao que a gente estava explicando, né? Eu estava falando que eu queria dar um exemplo de um investimento, né? Algum tipo de investimento, onde a gente pudesse ver se há um ganho real ou apenas um ganho aparente, né? Então, esse exemplo aqui, ó. O investidor, ele aplicou 100 mil reais, certo? E obteve ao final de um ano rendimento de juros de 12 mil. Ou seja, ele aplicou 100 mil em alguma coisa e com um ano depois ele percebeu que tinha uns juros de 12 mil reais lá, ou seja, 12 mil a mais, né, do que ele tinha colocado. Só que no período da aplicação, a inflação da economia foi de 5,6%. Ou seja, nós tivemos uma inflação aqui, isso aqui é a inflação, foi de 5,6%. Então, ele quer que a gente desenvolva uma análise desse investidor, ou seja, desse investimento. Quanto será que ele ganhou? Ele teve lucro real? Ou de quanto se ele teve lucro real?
E quanto representa... Licença. Professor, tá compartilhando a tela? Tá. Porque não tá aparecendo, não. Tá não. Ah, é que ela saiu aqui, né? Beleza. Deixa eu só voltar aqui. E saiu, não foi? Beleza. Foi, agora tá. É porque eu botei, quando voltou, eu acho que eu acabei esquecendo de colocar. Mas enfim, o exemplo é esse aí que eu tava falando. O investimento de 100 mil reais, aqui, né? 100 mil reais. Com o final de um ano, lucrou 12 mil, aqui, 12 mil. Mas sabendo que no período a inflação foi de 5,6%. Ele quer que a gente analise esses rendimentos, ou seja, a gente quer saber se ele teve um lucro real, porque se ele teve lucro real e ele teve lucro aparente, quanto foi o retorno nominal, tudo isso, certo? Então vamos lá. O investidor ele teve os seguintes rendimentos, os seguintes resultados. Primeiro, o rendimento nominal. O que é o rendimento nominal? É o que ele ganhou, é o valor que ele ganhou, independente se teve inflação ou não. Voltando ao caso lá do funcionário que eu falei, que ganhava R$ 1.000 e pediu um aumento. Suponha que ele ganhou 9% de aumento. Então ele ganhou 1.000, passou para 1.090. Esqueça quanto foi a inflação, se foi de 6, se foi de 7, se foi de 8, 10, 15. Ele teve os 1.000 mais os 90. Então, esse é o nominal, é o que ele vai receber a mais. Então, é o valor da moeda que ele vai receber, certo? A inflação no período foi de 5,6%. Então, você vai ter que calcular 5,6% dos 100 mil, certo? 5,6% dos 100 mil equivale a 5.600. Então, o ganho do investidor acima da inflação vai ser quanto? Vai ser você pegar os 12 mil, vou colocar aqui do lado, os 12 mil, que foi o que ele teve, e o que ele ganhou acima da inflação, você vai ter que retirar o ganho somente referente à inflação, 5.600. Quando você fizer essa conta, vai dar 6.400, ou seja, o lucro dele acima da inflação foi de 6.400, certo? Vamos pegar o valor da aplicação, que é o valor da aplicação que ele tinha, que era de R$ 1.000, e vamos fazer a correção para o final do ano, certo? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar os 1.000 vezes 1,056. Essa correção é você corrigir pelo valor da inflação. No caso aí, 1,056, porque a inflação foi de 5,6%. Não é isso? Que é 5,6 dividido por 100, que equivale a quanto? 0,056. Certo? Só que você põe uma aqui na frente porque você está tendo um retorno em cima do valor, né? Então, 105.600. A taxa de retorno nominal do investidor, que é isso que a gente está querendo colocar aqui, o retorno nominal, como é que você calcula? Você calcula assim, a razão pelo ganho nominal, ou seja, o que ele ganhou a mais, foi de 12 mil, e o valor histórico do capital investido, ou seja, o valor que ele colocou lá no início de investido. Então, o retorno nominal é esse. Então, 12 sobre 100, 12 mil sobre 100 mil, dá 12%. É muito simples. Cancela esses três aqui, ó, 12 sobre 100, 12%. Então, o retorno nominal, mas ele não teve uma inflação, mas não teve uma inflação, então quanto foi o retorno real, ou seja, o que ele realmente lucrou, que equivale àqueles 6.400. O ganho real, ele é obtido, ou seja, você vai tirar os efeitos da inflação do investimento. Ele é calculado pela relação entre o rendimento real, ou seja, ele não ganhou 6.400, né? Porque a gente fez aqui a conta. A gente pegou os 12 mil, que foi o lucro, tirou o equivalente à inflação, então deu 6.400. Então esse é o retorno que ele recebeu, 6.400. Só que aí onde está? Você não pode dividir pelos 100 mil. Por que que não pode dividir pelos 100 mil? Porque aquele dinheiro foi corrigido. Aqueles 100 mil que ele colocou lá, teve uma correção em cima dele. Então, ele agora equivale a quanto? A 105.600. Então, você vai dividir o retorno real, é assim. 6.400, que é o que ele lucrou acima da inflação,
sobre o valor do investimento no valor de hoje. Então, como se você pegasse os 100 mil lá atrás, que ele colocou, com um ano esse 100 mil já não é mais 100 mil, equivale a 105.600. Então, agora ele faz a divisão. Com essa divisão, ele obteve 6,06%. Então, esse aqui é o retorno real, certo? Então, assim, em contexto de inflação, somente existe lucro ao se comparar valores expressos com o mesmo poder de compra, que é isso que eu estou dizendo aqui. Você não pode fazer a comparação com um produto que tem poder de compra diferente. Então, o que ele está lucrando com esse valor de 100 mil colocado lá atrás não pode ser feito nos mesmos 100 mil lá. Você tem que fazer a correção em cima do valor que ele equivale hoje. É que nem a história do pão aí, que a gente estava fazendo a comparação. O Simão disse que um pão era 5 centavos lá em 2000. Então, a gente tem que fazer uma correção aí em cima do poder de compra desses 5 centavos lá em 2000 com o de hoje. Aí você tem uma margem real do que é que de quanto ele aumentou, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Algum comentário? Não, não. Pois é isso. Aí é um exemplo, acho que eu vou deixar esse como final. Deixa eu só olhar aqui o que eu vou falar nas próximas aulas. Esse capítulo ele não é muito grande, mas ele tem assim algumas coisinhas a definir, né? A gente pode falar ainda vamos falar ainda alguma coisa em relação a esses ganhos, né? A série de valores monetários de deflação, porque a gente fala de inflação, mas e o conceito de deflação? O que seria a deflação? A gente vai falar disso também. E também a taxa de desvalorização da moeda, né? Como é que a gente tem um índice, um índice que calcule essa taxa de desvalorização de uma moeda, né? Quanto essa moeda desvalorizou, quanto ela ganhou, certo? Aí essas taxas, elas também têm, elas podem ser ainda vistas elas podem ser discutidas sobre o ponto de vista de taxa nominal e taxa real também, certo? E também definir o que é uma taxa referencial. Aí com isso daí, a gente fala depois só do que é a taxa over, certo? Que é o título que está na seção desse capítulo. O que é a taxa over? Pronto. Aí com essa taxa over, a gente já encerra essa seçãozinha de inflação, certo? Então é um capítulo curto, pode ser que na próxima aula a gente já termine. Ou se não terminar, falta só um restinho para outra, certo? É pouco. Aí depois a gente faz um capítulo chamado fluxo de caixa, certo? Que é um capítulo mais comercial do que matemática comercial, mas financeira, certo? Mas é isso. Eu vou encerrar aqui a apresentação. Eu vou encerrar também a gravação e só fazer a frequência.